nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A Bíblia, o tema central da Bíblia é Cristo. E Cristo veio para trazer o Evangelho, as boas novas. E eu quero te dar uma boa notícia hoje. Qual que é a boa notícia? Está aí, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova. Qual que é a condição para alguém nascer de novo? Está em? Então, as pessoas que não creem em Cristo estão em Cristo? Não, ainda não. Elas desfrutam da nova aliança e da bênção da nova aliança? Ainda não. Por quê? Porque isso é para quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus está em Cristo. É nova criatura, vírgula. O que mais que aconteceu? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a boa notícia. Você nasceu de novo. As coisas, e o que são coisas que já passaram? Ontem são coisas que já passaram. A sua velha natureza, os velhos hábitos, os velhos pensamentos, os velhos sentimentos, ainda que foram há meia hora atrás, se o Espírito Santo diz que passou, você deve abandonar isso e crer que o Senhor faz coisas novas na sua vida. Deus é um Deus que renova, Deus é um Deus que dá a segunda chance, a terceira, a quarta, a quinta. Por quê? Porque as coisas antigas passaram. Então a sua vida não depende do que passou, depende do que está à frente. A sua vida não vai ser modificada por algo lá atrás. Seja uma herança emocional ou física até, de uma doença, uma enfermidade. Por quê? Porque o Senhor fez de você uma nova criatura. Uma nova, Ele zerou o cronômetro, o contador. E essa é a graça abundante de Deus. Qual? Vou te dar outra boa notícia. O seu passado não faz diferença para Deus. Pode falar isso para o seu vizinho aí? O seu passado não faz diferença alguma para Deus. Deus não depende do que aconteceu. Deus não depende do seu histórico. Deus não depende do que dizem sobre você, do que ensinaram a você. Ele pode transformar o seu passado num futuro brilhante, maravilhoso, cheio de vida e sonhos, conquistas. Deus pode transformar até os erros do passado em bênçãos, em testemunhos poderosíssimos, que vão gerar muita vida até depois que você partir para o Senhor. Ele transforma qualquer escuridão do passado em brilho, em uma beleza extraordinária para o futuro. Deus pode fazer algo maravilhoso com os seus problemas do passado. E Ele ama fazer isso. Deus ama pegar algo improvável, que ninguém mais dá valor, que ninguém mais respeita, que ninguém mais enxerga, que é uma coisa louca do mundo, diz louco, uma coisa louca do mundo, e confundir os sábios. E alguém olha para você e fala, mas você não é a Mariazinha, que não ia dar nada na vida? Pois é, isso aí passou. Agora eu sou uma nova criatura. Isso aí ficou lá para trás. Ah, mas você não era essa pessoa cheia de vícios e problemas? Era, aquele homem morreu. Foi sepultado nas águas do batismo. Agora eu sou um novo homem. E ainda que aconteça algum erro, isso não te volta lá atrás, porque você foi transformado. Um bom exemplo disso é a borboleta. A borboleta, antes de ser bela, formosa, bonita, antes de voar por aí, ela era só uma lagarta, uma coisa horrível, que vivia em coisas sujas.
Mas ainda que uma borboleta pouse em cima do lixo, ela não volta a ser lagarta. Ela continua sendo uma borboleta. Ainda que você erre, ainda que você tropece, e obviamente o pecado do crente é sempre um tropeço, porque você não quer pecar, você quer viver a santidade do Senhor, mas às vezes erramos. Esse erro não nos coloca no passado novamente. A gente apenas se levanta de novo, confia no Senhor e continua o nosso andar com o Senhor. E eu quero mostrar para você que o Senhor não precisa do seu passado, que o Senhor não depende do seu passado para te colocar em posições gloriosas. Porque isso aconteceu na Bíblia. Eu quero dar um exemplo para você disso. O livro de Mateus, ele começa pela genealogia de Cristo. Ele começa por aí. E nesse livro cita pelo menos 4 mulheres que eu vou comentar com você o que aconteceu com elas e por que o Senhor as colocou na genealogia de Cristo. Cristo é o filho do rei Davi. Quantos creem nisso? Ele é rei, ele tem a realeza. Mas você vai ficar impressionado quem apareceu aí na genealogia de Cristo. E Deus fez questão de colocar nos anais da história para a gente meditar e entender mais sobre isso. Então, na genealogia do Senhor existem 3 tipos de pessoas. Os patriarcas e reis, que mostram que a genealogia de Cristo tinham pessoas muito importantes. Diga, muito importantes. Os patriarcas, os reis. Abraão era uma pessoa muitíssimo importante, que fez grandes ações, que creu extraordinariamente. Mas também na genealogia de Cristo tem pessoas comuns. Digam, pessoas comuns. E talvez seja eu e você, pessoas comuns. Veio Isaac. Isaac não fez nada extraordinário, mas está lá na genealogia de Cristo. Ele não era como Abraão, o pai da fé. Mas ele era uma pessoa comum, um crente comum. Ia no culto, ia na célula, liderava a célula, virou pastor, estava lá fazendo a vida dele, mas não era alguém extraordinário. Então, na genealogia tinham pessoas muito importantes, tinham pessoas normais, mas tinham pessoas também reprovadas. O que isso quer dizer? Que Jesus incluiu a todos. Ele veio abraçar todos. Não importa se você é mais influente ou menos influente, não importa se você é uma pessoa normal, não importa se você está cheio de erros, o Senhor quer abraçar todos, quer receber todos e quer dar oportunidade para que todos possam reinar. Aleluia! Isso é impressionante. E lá em Mateus capítulo 1, então, a Bíblia começa dizendo, a partir do verso 1, Mateus 1, 1. Mateus 1, 1. Mateus é fácil achar. Isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus é quem? Filho de? Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Aí depois ele começa de trás para frente. Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Diga, Tamar. Aí está falando, é uma mulher. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. E Pérez gerou Esrom. E Esrom a Arão. Olha aí, você que está tendo filhos por agora, tem vários nomes sugestivos. Olha que nome bonito, não é? Esrom, aleluia. Aí, está vindo 2 de uma vez ali. Tamar é a primeira mulher mencionada na genealogia de Jesus Cristo. E quem era Tamar? Tamar era nora de Judá. Eu sei que você leu aí no versículo que o filho veio de Judá e de Tamar.
mas ela era nora dele. O que aconteceu? Judá procurou uma esposa para o seu filho mais velho e casou seu filho mais velho com Tamar. Depois esse filho mais velho morreu e um costume da época, né, na lei do levirato, dizia que o seguinte: se um homem morrer e ele tiver irmãos mais novos, os outros mais novos, ou o primeiro, o segundo filho, poderia casar com essa mulher para continuar a descendência e honrar o nome do irmão mais velho. Então, Tamar, o marido dela, faleceu. E aí Judá deu outro filho para casar com ela. E o outro filho morreu também. Não foi culpa da mulher, ok? Não pense que a mulher mata os homens. Embora os homens vão mais cedo, mas não sei porquê. Depois que o segundo filho de Judá morreu, Judá prometeu o terceiro para Tamar. Só que ele ainda era jovem e tinha que esperar um tempo. Chegada a idade do casamento, ele não casou o filho com a Tamar e largou ela por aí. Ela, descontente com a situação, aproveitou certa vez uma oportunidade quando Judá foi numa cidade e ela se vestiu de prostituta e ficou lá na porta da cidade. Judá passou, olhou ela ali, viu que ela estava disponível e deitou-se com ela. Eu sei que isso é estranho e a gente fala assim na naturalidade, mas isso não é normal, ok? Ainda não havia uma lei que deixava explícito que as filhas de Deus não poderiam se prostituir. Isso é uma questão bem complexa, mas outro dia a gente fala sobre isso. O caso é que, então, Judá deitou com Tamar, que era sua nora, sem saber que era ela, porque ela estava com um véu sobre o rosto. E quando ele deitou sobre ela, terminou tudo, e ele não tinha com o que pagar, e prometeu para ela que iria dar um cabrito lá pelo ato sexual. E ela falou: não, então me dá uma garantia que você vai pagar. E ele deixou lá o cajado. Vê se tem algum homem do seu lado. Fala para ele: a prostituta retém o cajado. Só um parêntese. Cajado aponta para a unção. Então, e aí, tempos depois, ele manda um amigo com o cabrito para fazer o pagamento e recolher de novo as coisas. Mas ela tinha desaparecido. Tempos depois, Tamar aparece grávida e Judá fica furioso. Como que a minha nora está grávida? O que aconteceu? Ela está traindo a família, que vergonha é essa? E aí ele ficou furioso e mandou matá-la. No momento que ele manda matá-la, ela mostra o cajado e diz: o pai da criança é quem tem esse cajado. Judá então cai em si, reconhece que errou porque não deu o terceiro filho em casamento para continuar a herança familiar. E ele diz o seguinte: essa mulher é mais justa do que eu. Essa mulher é mais justa do que eu. E Tamar, então, ficou grávida de gêmeos. E dessa gravidez, continuou a genealogia até chegar a Davi. Olha para você ver, como é que Deus vai permitir que o herdeiro do trono, que o Messias, que um rei venha de uma família tão bagunçada. De um sogro que teve relações com a nora de uma forma muito horrível. Por quê? Porque o seu passado não importa para Deus. O que Deus quer fazer com a sua vida não tem a ver com o que aconteceu lá atrás. Os erros não determinam isso. Deus tem um plano para você. Ainda que você erre, Ele não desiste desse plano. E Ele usa os improváveis. Os improváveis. Então eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei o que aconteceu lá para trás. Mas eu sei o que está escrito para o nosso futuro. O Senhor tem uma vida brilhante para mim e para você. Os erros não vão invalidar isso.
Obviamente, nós podemos nos desviar do caminho do Senhor, mas se você está aqui sentado nessa cadeira é porque você não quer se desviar, você quer o Senhor, você quer servir a Deus, você quer viver em santidade, mas se algo acontecer, João já diz, filhinhos, eu ensino vocês para que vocês não pequem, mas se pecarem, lembra que nós temos um advogado, o justo. É ele que vai levantar e dizer, os seus pecados estão perdoados, isso não vai ser atribuído por você, pode continuar reinando em vida. Aleluia! Judá era um dos filhos de Jacó. Deus podia ter escolhido outro. Mas o leão, lá em Apocalipse, diz que é o leão da tribo de Judá, o pecador. Que teve um filho com uma outra pecadora, que mentiu, que enganou. Mas o Senhor transformou uma tragédia em graça. Eu não sei qual é a sua história, mas há graça disponível para você hoje. Aleluia! Verso 4 de Mateus 1, continua a genealogia. Diz assim, Arão gerou Aminadab. Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão. Não é salmão, peixe. Salmão. Salmão gerou de Raabe, quem? Boaz. Esse de Ruth gerou quem? Obed. E Obed gerou quem? Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi, o rei, o primeiro rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas aí aparece nesse texto uma mulher, se chama Raabe, que a gente torce o nariz quando vê o nome dela aqui. Como que o rei Davi vai ser mencionado vindo de uma genealogia de uma mulher que era prostituta por profissão? Tamar não era prostituta, mas se prostituiu. Mas Raabe era, vivia disso. Esse era o seu trabalho. E quem foi Raabe? Raabe foi aquela que escondeu os espias quando esses foram sondar Jericó. Lembra disso? Eles foram sondar Jericó, o rei lá ficou sabendo, e ela os escondeu, ela os protegeu, e ela pediu misericórdia. Ela disse, olha, eu ajudei vocês, ajuda a mim também. Eu sei que o seu Deus é que vai triunfar nessa guerra. Eu sei que vocês saíram do Egito pela mão forte e poderosa do Senhor. Eu sei que o Deus que vocês servem é o único. E aí os espias, ela colocou um fio de escarlate para os espias descerem lá da janela, porque a casa dela era junto à muralha, e ela desceu por ali. Os espias falaram, quando nós viermos lutar contra essa cidade, deixa esse fio de escarlate aparecendo. Irmãos, o que é o fio da escarlata aponta? Para o sangue de Cristo escorrendo na cruz. Por que uma mulher dessa foi escolhida para gerar alguém, que gerou Davi, que depois lá na frente gerou Jesus? Não podia ser qualquer outra na terra. Mas Deus não importa com o seu passado. Ele importa com a sua fé e o seu presente. Ela, ao falar de Deus, ao escolher o fio de escarlate, ela estava dizendo, eu creio nesse Deus, Ele é verdadeiro, Ele pode redimir minha vida, Ele pode me salvar, e a história dela foi mudada, porque ela casou com o Salmão, filho de Nassum. Nassum era o príncipe da tribo de Judá, daquela época. De prostituta virou princesa. Mas Deus não podia escolher alguém já da realeza. Deus não podia escolher alguém que já era temente a Deus. Sim, mas Ele escolhe as pessoas improváveis. Porque Ele ama, porque Ele quer transformar o seu futuro. Então o seu futuro não depende do que aconteceu lá atrás. Ainda que por mais feio que seja, ainda por mais arrepilante que seja, ainda por mais improvável que seja, se o Senhor te escolheu, algo vai mudar na sua vida. Você não precisa ficar olhando para trás. Não é o passado que vai definir, mas é a fé
que você tem em Deus. É a fé que você tem no Senhor. Hoje mesmo, essa fé pode mudar e transformar a sua vida. Hoje mesmo, você pode sair daqui cheio de esperança, sabendo que no Senhor a minha velha criatura ficou para trás e o Senhor está fazendo algo novo. Quando é que o Senhor faz algo novo? Todo dia. Todo dia. Se hoje eu não acertei o alvo, amanhã eu tenho uma nova oportunidade. Se hoje eu fui frio no Senhor, se hoje eu não estou com muitas expectativas, eu não estou sonhando muito, amanhã o Senhor tem uma nova expectativa para mim e para você, um novo sonho, algo para você conquistar. Se isso aconteceu com Raabe, vai acontecer com você também. Aleluia. Depois, a terceira mulher que aparece na genealogia é Ruth. Até aqui nós falamos de Tamar, que enganou seu sogro. Nós falamos de Ruth, que deixou a prostituição e foi honrada por Deus. Por quê? Porque o Senhor não se importa com o seu passado. Ele pode mudar totalmente o seu futuro. A graça pode transbordar naquela área onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E depois aparece Ruth. Qual foi o erro de Ruth? Ruth não errou, mas tinha um pequeno detalhe na sua formação. Ruth nasceu num lugar, numa região de Moabe. Ela era moabita. Ruth era o quê? Moabita. E lá em Deuteronômio, coloca aí para a gente ler, capítulo 23, verso 3. Diz o seguinte, isso aqui era lei, era um decreto de Deus para o povo. Diga nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Esther podia entrar na aliança do Senhor? Podia fazer parte dos crentes? Mas Esther, certa vez, falou para sua sogra, Noemi, Ruth, desculpa. Eu falei, Esther, é só para ver se você está atento. Ruth falou para Noemi, o seu Deus é o meu Deus. Porque os moabitas não adoravam a Deus, os deuses de Israel. Adoravam a Deus pagãos. Por isso não podiam ser incluídos na Assembleia do Senhor. Mas ao dizer, o seu Deus é o meu Deus, ela estava reconhecendo que o único Deus era o Deus de Israel. E por essa fé, ela recebeu a oportunidade de entrar na genealogia de Cristo. Casou-se com outro príncipe, um rei também. E através dela, muitos foram salvos. Muitos foram abençoados. Por quê? Por causa da sua fé. Ela disse, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você sabe, Deus não pode abençoar um moabita. Deus não pode abençoar um pecador. Deus não pode abençoar um injusto. Mas quando esse crê na graça que justifica, no favor que limpa, ele recebe o que é a justiça de Deus. Aí a bênção atinge ele também. O que aconteceu lá no seu passado? Que talvez são palavras que até hoje vêm à sua mente. Ah, Deus não pode te abençoar, você vem de uma família tão estranha. Ah, Deus não pode fazer porque você se afastou dele. Você já descartou todas as oportunidades, você já fez votos e não cumpriu, você já deu palavra e não cumpriu. O que aconteceu com o seu passado? Para Deus não interessa. Interessa o seu presente na sua fé e o seu futuro, que é a história que Ele quer construir junto com você. Pergunta aí, seu vizinho, alguma coisa do passado segura a sua vida? Verso 6 de Mateus 1, é a 4ª mulher mencionada.
Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou quem? A Salomão. Mas ele gerou Salomão através de qual mulher? Da mulher de Urias. Meu Deus, que bagunça é essa? Onde é que Jesus foi pôr o nome? Você sabe, Urias foi aquele guerreiro que Davi praticamente mandou matar. Então, no tempo da guerra, Davi estava lá andando no seu palácio. Isso aí é para os homens também. No dia que tiver alguém guerreando, não esteja passeando. No tempo da guerra, Davi estava passeando, estava entretido com outras coisas, estava distraído. Então, na segunda-feira, na oração dos homens, não esteja dormindo. Senão você pode cair. E aí Davi viu Batseba tomando banho, que o palácio era sempre mais alto que todas as casas, e as casas naquela época não tinham telhado. Aquilo ali, aquela região é uma região que não chove. Então era fácil ver alguém assim. Então ele se deitou com ela, mesmo ela não sendo a sua mulher, e ela engravidou. Davi, ao saber disso, chamou o marido lá da guerra, Urias. Falou, vai lá deitar com a sua esposa, rapaz. Aproveita a oportunidade, vou te dar aí uma chance. O que ele fez? Eu jamais vou fazer isso. Meus companheiros estão orando lá às 5h30 da manhã, eu vou estar lá com eles também. Foi isso que Urias falou, não está escrito aí, mas foi isso. Eles estão lá guerreando, eu vou estar lá também, me recuso a dormir com a minha esposa. E não dormiu com a esposa. Qual foi a única alternativa para Davi? Põe Urias lá na infantaria, lá na frente, para ser o primeiro a morrer. E aí depois que Urias morreu, ele tomou Batseba como esposa. E aí teve Salomão. A Bíblia retrata pelo menos 14 filhos de Davi. Podia escolher qualquer um deles, mas escolheu o filho do pecado. O fruto da desobediência. O fruto do adultério, Deus escolheu. Por quê? Porque Ele não está preocupado com o que você fez de errado. Ele quer escrever uma história diferente. Ao falar dessas coisas, nós não estamos enaltecendo o erro, ou dizendo, pode viver errado que depois Deus conserta. Não é isso. Você não quer viver dessa maneira. Mas para você que decidiu olhar para Jesus, para você que decidiu chamar Jesus de Senhor, Ele está dizendo, não me importo com o seu passado, não interessa o que aconteceu de hoje para trás, não interessa. Vamos sonhar, vamos olhar para frente. Vamos avançar para aquelas coisas que estão diante de nós. Vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, renovando a nossa mente. Nós precisamos disso, então não desanime. Falei para o seu vizinho, não desanime por causa de falhas. Deus ama você e tem um futuro brilhante, glorioso para cada um de nós. Aleluia. Vou comentar algo também sobre o livro de Mateus. Mateus foi escrito por Mateus, obviamente, e cada escritor coloca lá uma assinatura. É como se fosse a bio do Instagram, né? O que as pessoas normalmente colocam lá? Empresário de sucesso, 25 livros, mentor de mentores. Você fala, uau! Mas Paulo se apresenta como o pior dos pecadores. João se apresenta como o filho amado, aquele que Jesus amava. E Mateus se apresentava como o republicano. Ao dizer os nomes dos discípulos, Mateus fala de si mesmo. Mateus, o republicano. E quem eram os republicanos? Era o pessoal que cobrava os impostos por Roma, aos judeus.
Era uma escravidão praticamente. Eles eram reconhecidos como aqueles que recolhiam impostos, mas cobravam sempre a mais. Eram ladrões. Esse povo, os republicanos. Os judeus não tinham bons olhos para esse grupo, que era judeu também, mas estavam a serviço de Roma, não necessariamente de Deus. E o que isso nos mostra? Mateus entendeu isso. Mateus não tinha vergonha de dizer: eu era todo torto, errado, mas o Senhor me escolheu. Paulo não tinha também vergonha de dizer: eu era o pior, mas estou aqui por quê? Porque o Senhor me escolheu. Aquele que teve a dívida paga não tem problema em mostrar o livro da contabilidade. Aquele que foi perdoado não tem problema de dizer que era pecador, que era prostituto, que era ladrão, porque o passado não interessa mais. E eles estão aqui para evidenciar graça de Deus. Porque quando você diz que Deus escolheu uma prostituta, ela nunca vai se levantar e vai dizer: Deus me escolheu porque eu era bom. Ao olharem para ela, as pessoas vão dizer o quê? Deus é bom. Sendo assim, a glória fica para Ele. Você chegar aqui e se auto-apresentar como: não, eu fiz um sacrifício. Ontem uma pessoa estava falando isso comigo. Eu perguntei: por que você foi salvo? Ele falou: porque eu me sacrifiquei. Eu falei: então você foi salvo porque você era bom? Não, eu não sou tão bom assim. Então não pode ser salvo. No céu só entra gente perfeita. Se você é mais ou menos bom, você não entra no céu. Mas por que você se torna bom? Porque o bom me achou. Por que você é considerado justo? Porque o justo pagou pelos meus erros. E ao falar isso, eu estou dando ênfase na graça e na bondade de Deus, porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Essas pessoas estão aqui na genealogia de Jesus porque o Senhor é bom, só por causa disso. Se escolhessem só os melhores, todo mundo ia falar: mas Jesus também tem um pedigree. Não sei se os europeus entendem essa. Pedigree é uma ração de alto nível para cães. Então, quando alguém quer falar que uma pessoa foi bem treinada, ela diz: usou pedigree. Não sei como é que eu posso falar isso de outra forma. Deus escolheu as coisas loucas do mundo porque Ele quer continuar no lugar de Deus. Ele quer dizer: eu não preciso de ajuda de ninguém para fazer o que eu quero fazer. Mas eu quero fazer. Eu quero levantar pessoas. Eu quero gerar reis e profetas nessa nação. Eu quero transformar famílias inteiras. Mas se você pode ajudar Deus a transformar a si mesmo, então não é graça, é lei. Mas se você quer enaltecer graça do Senhor, diga: eu era improvável, eu era pecador, mas Ele me escolheu. Me limpou, transformou, eu nasci de novo, segundo a natureza agora dele. Mas foi Ele que fez, não tem minha parte nessa história. Eu só criei, eu só aceitei um Deus que me amou. Não teve uma ajuda minha. Aceitou o Senhor, mas fez tal coisa, por isso, não fiz nada. Ele faz tudo. A glória é só para Ele. Nós somos apenas improváveis. Eu não sei você, mas eu me sinto improvável para fazer o que eu faço.
Porque se eu subisse aqui falando que eu saberia fazer tudo que eu faço, não era uma obra de Deus. Era uma obra de alguém. Eu sei que alguém pode ouvir isso e falar, não, mas tem os seus méritos, tem o seu estudo, não tem nada. Eu só tenho porque o Senhor me deu. Eu só faço porque Ele está comigo. E essas pessoas que estão aqui na genealogia de Cristo, só estão aqui porque Deus escolheu cada uma delas. Deus escolheu e decidiu mudar a vida delas dali por diante. Qual que é a sua história? Qual que é a sua história com Deus? Aonde é que Deus entra na sua vida? Onde é que Ele começa algo na sua vida? Só pode chamar de vida quando Ele entra. Só pode falar de futuro quando Ele começa a agir. Quando Ele põe as mãos nas rédeas da sua vida, no controle da sua vida. Antes disso, não é vida. São pessoas comuns ou até miseráveis. Não há problema em você assumir que era pecador. Na verdade, isso vai magnificar a graça de Deus em nós. Isso vai evidenciar que se alguém está em Cristo, é nova. Coloca lá, 2 Coríntios 5,17 de novo. Vamos ler isso. Primeiro versículo que eu li. Se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas antigas, o meu passado, o meu erro, a minha maldição hereditária, a minha história da família, o que era normal, passou. E o Senhor fez coisas novas. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Você não precisa aceitar as maldições hereditárias da sua família. Você não precisa ser aquele a quem as pessoas dizem que você vai ser. Deus tem uma história nova para cada um de nós. E ela começa no dia em que eu coloco Ele como evidência. Aleluia. Fala isso aí para o seu vizinho. Deus tem uma nova história para você. Deus te convida para olhar para frente. O seu passado não faz diferença. Os seus erros, Deus não se importa. Aleluia. Como é que eu sei que alguém nasceu de novo? Quando ele vive a maneira de Cristo. Como é que eu sei que alguém está encaixado nessa nova criação? Quando os hábitos dele mudam. Quando os valores mudam. Quando os princípios mudam. Quando ele se torna obediente à palavra. Mas a obediência à palavra não é a condição da justiça. Isso tem que ficar claro. Porque se eu tiver que obedecer para depois ser abençoado, isso é lei. Isso é Velho Testamento, velha aliança. Lá tinha a lei, ao cumprir a lei você era abençoado. Mas em Cristo você já começou com toda a bênção possível. Então, sempre que na nova aliança, no Novo Testamento, o Senhor te ordena fazer algo, é porque Ele já fez primeiro na sua vida. Ele já te justificou, Ele já te santificou. Então, Ele chama para você andar como santo, andar como justo. Mas Ele não diz, faça tais coisas para ser justo. Ele diz, faça porque você já é justo. E os justos andam assim. Então, você não deixa de pecar por causa da consequência. Você deixa de pecar porque o pecado já não faz sentido para você. Não é lei, é graça. E nós precisamos entender isso. A lei diz o seguinte: primeiro faça para depois ser. A graça diz o seguinte: você já é, então faça. Você já é. Já é filho, anda como filho. Você é perdoado, então perdoa. Você é amado, então ame. Você é cheio do Espírito, então não ponha o Espírito Santo em lugares que não convém. É assim.
Por que a gente não mente? Porque nós temos medo da consequência do pecado? Por que você não mente? Porque você agora tem a verdade dentro de si. A Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Se eu sou membro do irmão, como é que eu vou mentir para ele? Não consigo. Não quero, não faz parte mais. Se um dia eu falar uma mentira, eu vou sentir uma sensação horrível, porque aquela não é mais a minha vida. Mas o ímpio, ele mente e ainda acha bonito. Ele ainda vem contar como vantagem. Ah, eu menti hoje, ganhei 100 euros. Fala, o quê? Não parece comigo, eu não quero essa vida. Por que você não vive, então, uma vida de pecado? Porque você não consegue, você não quer. Mas aquele que vive na prática do pecado como algo absolutamente comum e normal, sem sentir nenhum remorsozinho, João diz que não é nascido de novo. Então pode ter gente dentro da igreja que tem até uma aparência de piedade, mas não é nascido de novo. Não é nova criação, nova criatura. Não morreu e nasceu de novo. Ele só parece, mas naquele dia o fogo vai passar e tudo que parece vai ser queimado. Mas aqui não estão falando de mim, de você. Você é um crente genuíno. Você encontrou Jesus, o autor da sua fé. Você vibra com a santidade, você deseja viver em santidade. E quando você erra, você se sente assim, aqui não é o meu lugar, deixa eu sair daqui logo, deixa eu correr para o Senhor, que lá é o meu lugar. Quantos sentem assim? Dê um glória a Deus. Então nós não vivemos mais pela lei, vivemos pela graça do Senhor. E o que diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 9? Tendo em vista que não se promulga, não se divulga lei para quem é justo. Quantos foram justificados pelo sangue de Jesus? Você precisa que um pastor fique no seu ouvido de dia e de noite dizendo, não peca, não olha, não faça, não toca, não beba, não isso, não aquilo. Alguém que precisa disso? Por quê? Porque você não quer viver assim. Então, o que a Bíblia está dizendo lá em 1 Timóteo 1,9? Que a lei não é para você. Vocês estão entendendo? A lei é para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Tem alguém aqui que é assim? Levanta a mão aqui, nós vamos chamar a PSP para te levar. A lei não é para você. Você não precisa da lei. Você não precisa de alguém dizendo o que tem que fazer, o que não pode fazer, pode isso, não pode aquilo. Você não precisa disso. Por quê? Porque você nasceu de novo. E lá em Hebreus diz que aqueles que nasceram de novo, Deus iria colocar na sua mente e no seu coração o quê? As leis. Através do Espírito. Você não precisa decorar a lista que está lá em Deuteronômio do que não fazer. Você não precisa disso. Porque antes de fazer, o Senhor já está te protegendo e te livrando e falando, não viva assim, essa não é a sua vida. Não é. Você não precisa estudar ou honrar pai e mãe, porque já está implícito. Um jovenzinho vem no encontro, isso aconteceu com o irmão aqui, eu não lembro quem. Não sei se foi com o Lucas ou se foi com o Pedro. Os dois estão aí. Se for um dos dois, vocês erguem a mão. Mas a primeira coisa que ele queria fazer era ir lá abraçar o pai. Quem foi? Foi o Lucas? O Pedro? Foi alguém ali. Mas aqui no encontro, a gente leu o Deuteronômio, leu o Êxodo, leu as tábuas de Moisés. Não leu, mas instantaneamente ele já começou a cumprir a lei. Por quê? Porque nasceu de novo. A lei não é para nós.
A graça do Senhor é o tempo presente. Então, quando nós entendemos isso, vivemos assim. Todos os mandamentos do Velho Testamento são para esse tipo de gente aí. Mas, e alguém perguntou, né, para mim esses dias, e o Novo Testamento tem mandamentos? Tem, sim, um monte. Mas todo mandamento lembra que você já é, por isso faz. Todo mandamento no Novo Testamento, ele afirma quem você já é primeiro. Então ele fala para o marido, marido, quantos maridos tem aqui? Diz amém. 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 Ame a sua esposa como que? Como você recebeu, como Cristo amou a igreja, como Deus amou você. Ele está dizendo, é só replicar o que você recebeu. Está aí dentro. Como é que Deus te ama? Como é que Deus cuida de você? Não faz a mesma coisa, replica. Todos os mandamentos. A Bíblia diz lá em Efésios que nós somos ricamente perdoados. Por isso nós temos facilidade de perdoar. Você sabe, quando você não perdoa, você fica angustiado. Por que você fica angustiado? Porque o Espírito Santo está falando, essa não é a sua vida, você não é assim. Você nasceu de novo para perdoar. Aí você não perdoa, o Espírito Santo fica te empurrando a perdoar. Aí tem dia que você quer perdoar, tem dia que você não quer perdoar. Isso é o quê? Um sinal de alguém que nasceu de novo. Porque o ímpio não pensa em perdoar. Pelo contrário, ele aumenta a ofensa cada vez mais. Ele está preso naquilo a vida inteira. Aconteceu lá atrás, 50 anos atrás, ele está preso ainda. Mas o crente não é preso mais. Por quê? Porque ele nasceu de novo. E a sua nova natureza diz que ele é perdoado. Quem é perdoado não tem dificuldade de perdoar. Se você foi perdoado uma dívida de 1 milhão de euros e alguém te deve 10 euros, qual que é o sentimento normal de um cristão? Não precisa, irmão, eu estou no lucro já. Eu merecia queimar no inferno pela eternidade afora. O que é um pisão no meu pé? Deus me perdoou pelas minhas ofensas, todas. O que é uma ofensa que alguém fizer? Pode ofender à vontade, eu vou sempre perdoar. Por quê? Porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais aquela pessoa que guarda ressentimento, rancor e que fica colecionando mágoas. Já viu o colecionador de mágoas? Ele quer mostrar para alguém que a mágoa dele é grande. É como se fosse um baú do tesouro. Vem cá para você ver o tanto que eu estou magoado. Vem aqui. Aí o outro fala, não, você não, eu estou mais ainda. Fizeram isso, isso e isso. Ele falou, não, mas comigo fizeram isso, isso e isso e mais isso. O ímpio é assim. Mas eu e você, conforme a oração do Pai Nosso, diariamente, o que a gente faz? Perdoa. E quando a gente não perdoa, o Espírito Santo fica lá. Lembra que você é perdoado. Lembra que tem graça sobrando. Você não precisa disso. Sai desse buraco. Perdoa, libera. Não sobrecarregue a si mesmo. Mas por que você pode então cumprir a lei? Porque Jesus já fez isso por você. Então é automático, diga automático, cumprir a lei. O que mais? Nós somos uma criação, nós já não vivemos como os ímpios. O ímpio está lá numa festa feliz, mas você está lá triste, porque você está pensando, não era para eu estar aqui. Alguém já sentiu isso? Não ergue a mão para não se expor. Você estava num lugar e o Espírito Santo falando, sai daí. Esse não é mais o seu grupo. Esse comportamento não condiz mais. Essa fofoca já não vai te dar tanto prazer mais. Aleluia! Toda exortação, todo mandamento do Novo Testamento é porque você já é capaz de cumprir. Você não vai cumprir para ser abençoado, você já é abençoado para cumprir. Você já recebeu para dar. Você já foi ensinado para ensinar.
Então, a verdadeira santificação é entender o que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos fazer por Ele. Essa é a verdadeira santificação. Então, lá em Efésios, não vai dar tempo de eu ler, mas eu vou só ponderar aqui com você. Existem vários mandamentos. Depois, eu já mandei isso para os líderes de célula, ele põe lá no grupo da célula e você pode ler à vontade. Lá em Efésios 4, 25, diz para nós falarmos a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Ou seja, a vida do irmão é a sua. Você se sente assim, é a família. Por que eu vou mentir para o irmão da minha família? Eu estou querendo enganar quem? Eu não vou enganar nem ele, nem a mim mesmo, porque nós vivemos juntos. Em 4:25 diz, não fique irado para não dar lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo não tem lugar na sua vida. Mas a ira abre um espaço para ele ir lá e influenciar alguma coisa. Mas aqui está falando que você é irado, ou está falando que você não dá espaço para a ira? Não dá espaço, significa que você não é. Diga, eu não sou irado. Eu sou manso, humilde, calmo, sereno e tranquilo. Tem uma canção, não tem, Ricardo? Em Efésios 4:32 diz para nós perdoarmos porque nós fomos ricamente perdoados. Em Efésios 5:1, porque somos filhos de Deus, agora nós imitamos. Um ímpio não consegue imitar a Cristo, só você. Um bode não pode viver como ovelha. Naquele dia vai haver separação entre cabritos e ovelhas. Obreiros. Esses dias um pastor falou para mim, no mundo tereis aflições, obreiros. Em Efésios 5:2, diz para nós andarmos em amor, porque nós estamos no amor. Então a normalidade é o quê? Amar. A normalidade. Olha lá, andai no amor. Por que você pode andar no amor? É porque é uma lei? Não, é porque é o normal. E talvez você não sabe. Talvez você ainda está com resquícios da velha vida. Talvez você ainda não dá amor porque você não aprendeu com o Senhor. Você só aprendeu lá no mundo e lá ninguém pode dar. Por quê? Porque não tem. Mas eu e você recebemos o amor em pessoa. Mas Deus é amor, diz a palavra. Ele não tem amor para te dar. Ele é amor e Ele se entregou por você. Então nós podemos simplesmente amar. Efésios 5:6. Não somos mais filhos da desobediência, por isso não devemos agir como eles. Não somos filhos da desobediência. Deus aqui está afirmando, ensinando você que a desobediência não é normal. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque somos luz, andamos como filhos da luz. Não precisamos nos embriagar com vinho, porque nós nos embriagamos com o Espírito Santo. As mulheres se submetem aos maridos como ao Senhor. Os maridos amam a esposa, porque entendem que são amados por Ele. Os casais não se separam porque sabem que o casamento representa a união de Cristo com a igreja, e Cristo jamais abandona a igreja. Você vê que os mandamentos do Novo Testamento são possíveis porque Deus já fez algo lá atrás. Então você não vai cumprir para ser, você vai entender que eu sou justiça de Deus, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou favorecido, eu sou fortalecido, e por isso o normal é que eu faça isso com os outros. Eu sou abençoado, por isso eu abençoo. O que mais? Tem tanta coisa. Mas fala aí para o seu irmão, você é nova criatura. Você é nova criatura.
Pastor, o que eu preciso fazer então para viver assim? Você precisa aprender as práticas do cristianismo. Mas tentar praticar o cristianismo, você não vai fazer para mudar a si mesmo, porque você está entendendo que o Senhor já tem mudado você. E você vai ter agora referências. Paulo fala isso para os coríntios. Seja meus imitadores. Por quê? Porque agora Deus está te mostrando como Ele vive. Mas Ele não está aqui com a exigência do seguinte: arruma toda a sua vida primeiro, cumpra todos os mandamentos primeiro, e depois vou avaliar se você pode entrar no grupo. Não, Ele já te pôs no grupo. Você já está incluído na sua santidade. Nós falamos disso uns domingos atrás. E por eu estar incluído nessa santidade do Senhor, vou produzir obras de santidade, de justiça. Eu vou ser santo. Mas se você vive no tempo da lei, você não se sente santo. E aí você permite fazer coisas que são impuras. Mas hoje o Senhor quer abrir os seus olhos e dizer: você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. O seu passado não te define. Deus não está nem aí porque aconteceu lá atrás. Ele esqueceu. Dos seus pecados e das suas iniquidades usarei misericórdia e jamais me lembrarei. Jamais. O que é jamais? Jamais. Jamais me lembrarei. Deus quer que você viva conforme a sua nova natureza. E aí todos os dias nós vamos para a palavra. Como é que Jesus vivia? Era assim? Então eu vou viver também. Jesus era preso a vícios? Não, então eu também não aceito isso na minha vida. Jesus era magoado com as pessoas? Não, então eu também não vou aceitar isso na minha vida. Jesus era irado? Não, ele era manso e humilde. Jesus fazia discípulos? Eu vou fazer também. Jesus orava? Vou orar também. Qual é a oração de Jesus? Vou aprender. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Esse é o meu normal. Como é que os apóstolos faziam negócios? Como é que eles trabalhavam? Como é que se portava o empregado? Eu vou ler aqui porque o Senhor vai me ensinar, porque eu já fui transformado. E ao fazer isso, você desfruta de uma vida em abundância. E para encerrar, Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, o que diz aí? A abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. O que você recebeu? Algumas bênçãos. Irmãos, graça já é algo grande, mas esse versículo está dizendo que você recebeu uma abundância graça. E o dom da justiça. Dom porque é dado, não é conquistado. Você não conquista a justiça obedecendo. Você recebe pela fé. Justiça pela fé. Então, se eu recebi a abundância da graça, mas não estou vivendo isso, tem alguma coisa errada, eu quero aprender. Se eu recebi a abundância da graça e ainda vivo cheio de medos, Jesus tinha medo, então eu não vou aceitar na minha vida. Se eu recebi a abundância da graça e não tenho ousadia, tem alguma coisa errada. Se eu recebi a abundância da graça e não estou frutificando igual Jesus, tem alguma coisa errada. Eu estou sendo roubado. A condenação está me travando. A velha vida está me travando. O passado está determinando o que eu vou viver lá na frente, mas não vou aceitar isso. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura e todas as coisas velhas, antigas, passaram, ficaram para trás. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver a novidade de vida. Eu quero viver a história e construir o que Ele definiu para mim. Ele definiu. Não é a sociedade que vai ditar o que eu vou viver. Não são meus pais. Os pais, por mais bem intencionados que são, tem alguns que servem a Deus, outros não. Mas a sua vida está nas mãos de Deus, de Deus. É Ele que vai guiar você. O que nós podemos dizer hoje?
eu sou uma nova criatura. Deus não se importa mais com o meu passado. Se Ele não está olhando, eu também não vou olhar. Mas eu vou olhar para frente e vou ser parecido com Jesus. Por quê? Porque Ele quer assim. Porque Ele me resgatou. Não é porque eu sou forte e agora eu consigo, e agora eu falo, agora vai, eu vou resolver isso. Não, não. Ele é que está me chamando. Ele é que está dizendo, vem fazer comigo. Vem andar comigo. Vem pensar como eu penso, vem sonhar como eu sonho, vem falar como eu falo. E eu aceitei o convite. Quantos querem aceitar esse convite do Senhor? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Hoje é o dia de você deixar para trás aquilo que o Senhor também deixou.